Deus possa te abençoar com o culto de adoração a Deus, que nós agora dedicamos única e exclusivamente àquele que merece toda adoração. Amém. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar. Minha alma cantará a ti, Senhor. Betel, aqui verei por teu favor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar de ti, Senhor. Então, se tem aí alguém que pegou aí no telefone e entrou e está no hospital, está deitadinho, então que esse culto seja uma bênção para você, viu? Que esse culto venha lavá-lo de todas as graças e de todas as bênçãos que Deus pode passar para uma pessoa que está enferma. Hoje, então, dia 25 de abril de 2021, domingo, nós estamos no boletim 375, ano 6º. A Igreja Batista, breve virá, te agradece por receber-nos na tua casa, levando o Evangelho aos membros da tua família, levando a palavra de Deus para edificar a tua casa, teus filhos, a tua esposa, o teu marido e o teu lar, por que não dizer? Porque nós temos visto que neste período de 2 anos para cá houve um aumento assustador de mortes de mulheres. Os homens têm ficado mais em casa, obrigatoriamente, por causa do afastamento social. E as mulheres têm sido mortas em casa, em grande quantidade. Aumentou 41% os feminicídios. E isso nos preocupa, porque o homem é terrível. E sem Deus, ele se torna um animal. Então nós precisamos da palavra de Deus. E é isso que nós trazemos, é isso que nós levamos para a tua casa. Nossa liturgia de hoje? Sim. Está baseada na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, nos versículos 14 a 17. Vamos fazer a leitura dela? Então, se você tem a sua Bíblia aí, abra em Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos de 14 a 17. Hoje a nossa liturgia é baseada nesse texto por uma razão muito simples. Nós precisamos fazer discípulos. A igreja precisa ser missionária. Os discípulos têm que ser feitos para que os homens tenham conhecimento de Jesus e da palavra de Deus. Amém. Vamos fazer a leitura então? Vamos. Você faz do 14? Diz assim a palavra de Deus. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros, em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Quando você faz discípulo, quando você ensina alguém sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você dá a ele uma nova vida. Ele se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. E por isso nós temos que fazer discípulos. Nós precisamos ser igreja missionária. Vamos então agora orarmos para dar início ao nosso culto de adoração. Pai do céu, Pai querido, Pai de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas nosso Pai do céu, nesse momento, Senhor, eu peço humildemente que aceite esta oração, ainda que não seja tão clara como o Senhor aceita, ou como o Senhor ouve, mas o Espírito Santo de Deus transforma
em gemidos inexprimíveis, e leva até o céu. Por isso que eu confio, Senhor, e peço humildemente que aceite esse culto de louvor, aceite esses nossos cantos, aceite essa palavra que o pastor vai trazer, coloca o Espírito Santo nele, toca nos nossos corações, Senhor, em todos que estão ouvindo, todos que estão vendo essa live, Senhor. Que todos sejam tocados pelo seu amor, que esse culto seja uma bênção, Senhor, se for da tua vontade. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então agora eu convido você a abrir no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 20. E eu quero convidar aqui a irmã Margarete que faça a leitura desse texto, Apocalipse capítulo 20, do verso 11 ao 15. A irmã vai fazer a leitura para nós. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Graça e paz. Vamos fazer a leitura então de Apocalipse 20, capítulo 1, versículo 11 ao 15, que fala sobre o juízo de Deus. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém. É uma palavra dura, mas ela também traz esperança. Porque enquanto nós estamos vivos, nós podemos dar para as pessoas o conhecimento de Jesus Cristo e da sua palavra. E essa pessoa pode discernir entre o escolher servir ao diabo ou servir a Deus. Ela pode escolher os dois caminhos. E você percebe que nesta passagem bíblica, o juízo de Deus foi instalado. Ali existe um livro, e nesse livro existem os nomes de quem escolheu a Deus, escolheu o Senhor Jesus como seu Salvador. Se o seu nome não estiver inscrito nesse livro, se ninguém falar para você do amor de Jesus morrendo na cruz em seu lugar, você poderá passar a eternidade no inferno, no lago de fogo, que é a segunda morte. Nós vamos louvar a Deus agora com o hino 24, Louvores Sem Fim. 24.
Vou pedir para você voltar no livro, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1 de novo, os versículos então 18, 19 e 20. Carta de Paulo aos Romanos. Se você tem a sua Bíblia, abre em sua casa, acompanhe a leitura. Esse é o momento em que a igreja é convidada ao arrependimento, confissão de pecados. Vamos ler esse texto, esses versículos, e vamos meditar neles. Depois nós vamos nos ajoelhar e vamos confessar nossos pecados. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Nós temos que meditar sobre esse texto e, enquanto ouvimos a execução do hino 247, Graça, nós vamos então nos ajoelhar e vamos confessar nossos pecados.
Santo é o teu nome, Senhor, bendito é o teu nome. Nós te colocamos, Senhor, todos os nossos pecados, para que pelo sangue do Senhor Jesus sejam perdoados. Nós queremos te agradecer, ó Pai, porque o teu amor infinito pela raça humana, a ponto de entregar o teu próprio Filho, o teu único Filho, o teu Filho unigênito, para morrer em nosso lugar, nos revela, Senhor, um amor incompreensível, imensurável, incalculável. E nós pedimos, Pai, que nos perdoe por sermos tão pecadores e dependermos tão somente do Teu Filho para nos salvar. É no nome dele que nós oramos. Amém. 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 Queria pedir para a missionária agora que traga para nós Os nossos pedidos de oração, pessoal. Semana passada tinha o Odimar R. de Oliveira, que mora em Niterói, assistindo o culto. Se você está assistindo o culto, nós oramos por você essa semana. Gostaria de pedir também pela Dona Líria, que deu uma melhora, mas agora ela deu uma piora. Então, pedir oração para ela também, pela Dona Líria Zambonato. Pedir também pelo filho da Eda, que também está passando por problemas familiares, então nós vamos pedir por ele também. E pedir pela mãe da Anice, a Dona Maria Ribeiro, que foi internada hoje, e foi agora à tardezinha, então nós estamos também pedindo oração para ela, e vamos colocar aqui no nosso caderninho também. Flavinha, né, amor? Ana Flávia, pedir oração para Ana Flávia. Mais alguém, pastor? Mais essas, né? Mais essas, Gratidão pela sua mãe que não se machucou muito, né? Minha mãe caiu um tombo também, com a graça de Deus, não foi nada sério, nada grave, está passando bem também. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Então, nós vamos orar e depois nós vamos cantar Deus sabe, Deus ouve, Deus vê, tá? E no 105? Isso. Senhor. Pai do céu, Pai querido, nós todos nós entregamos esses pedidos, Senhor. Pedimos que interceda por eles, que acolha cada um que aqui pede a oração, que todos que estão ouvindo guardem no seu caderninho e vão orando durante a semana, intercedendo por todos esses pedidos. Estejam aqui também os pedidos ocultos que alguém tenha feito, que está assistindo a nossa live. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hino 105. Hino 105. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Você que conhece esse hino, cante conosco. Seus olhos
esse hino no nosso coração, preparamos nossa mente, nossos sentimentos, e agora nós queremos transformar as nossas vontades. Que essa palavra possa te transformar num homem melhor, numa mulher melhor, num jovem melhor, numa criança, transformá-lo em um discípulo de Jesus. Nós queremos que fique bem claro esse texto, uma ordem de Jesus para que nós façamos discípulos. Essa é a missão principal da igreja, fazer discípulos. Convido você a abrir a palavra de Deus no livro, no Evangelho segundo Mateus, deixou registrado, o capítulo 28, o último capítulo e os últimos versículos deste capítulo. Quero pedir para você que me acompanhe a partir do versículo 15. Versículo 15 diz assim: eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Louvado seja Deus por sua palavra. Vamos orar então. Senhor Deus, bendito é o teu nome, e louvado seja a tua palavra, para que ela nos oriente, nos ensine, nos direcione, nos comprometa. Senhor, atende o nosso pedido, abra a nossa mente e o nosso coração, para que essa palavra possa nos transformar em homens missionários, mulheres missionárias, crianças missionárias. Senhor, cuida de cada um que está ouvindo, ou que ainda vai ouvir um dia essa palavra. Senhor, com teu Santo Espírito, influencia essas pessoas a se tornarem discípulos também e a falarem com amor daquele que morreu por nós. É no nome dele que nós oramos. Amém. Eu queria começar, e peço até permissão para isso, começar essa pregação com uma fábula que eu acabei inventando. Imagine que você está no céu e é um anjo. Você é um anjo. E você está ali aguardando Jesus ascender ao céu. Ele dá as últimas instruções no Monte das Oliveiras a muitas pessoas, diz mais de 500. E ele então é elevado aos céus por seu Pai. A ascensão é uma das maravilhas que o Pai, o Deus Pai, faz com o Deus Filho. Ele o exalta, ele o glorifica, ele o enaltece, ele o coloca acima de todo nome, para que todo joelho se dobre ao nome de Jesus. E ele então eleva o seu Filho. E esse Jesus de quem nós temos falado, esse Jesus que há algumas semanas morreu na cruz por nossos pecados, ele ressuscita ao terceiro dia e ele fica 40 dias ensinando, exortando, dando as instruções e demonstrando àqueles homens, aqueles poucos homens que estiveram ao lado dele, para que esses homens
continuassem a falar do amor que ele tinha pela humanidade. Você tem ideia do que significa isso? Jesus ficou ensinando aqueles homens. Era tão fora, o amor de Deus era tão grande, tão imenso, que esses homens não acreditavam ainda que vissem o corpo, as chagas de Jesus. Eles não acreditavam ainda que Jesus havia ressuscitado e que estava ali diante deles e que estava dando a eles algumas ordens. Esse Jesus então ascende ao céu e os anjos fazem uma espécie de túnel onde Jesus passa pelo meio, um túnel imenso que vai desde a terra até o trono de Deus. Imagine que você é um desses anjos e você ali toca a harpa, você toca a trombeta alegremente e canta, se você tem boa voz, não como a minha, canta louvando a esse Jesus que vem vindo de volta para casa. Que coisa mais linda imaginar essa cena de Jesus atravessando esse túnel com milhões e milhões de anjos louvando, cantando, tocando. E ele então chega ao Pai e o Pai entrega a ele o livro, o rolo com 7 selos, para que ele abra então e dê início à nova era. A era então da primeira vinda até a segunda vinda, até a volta do Senhor. Então os anjos se reúnem e os anjos estão preocupados como aqueles poucos homens que Jesus deixou lá naquela terra, assustados, aqueles homens que estão morrendo de medo de também serem presos e crucificados como Jesus foi. Como aqueles assustados homens estão capacitados a falar de um amor tão grande, de um amor tão imensurável como o amor de Jesus? Como esses homens terão coragem de enfrentar o sinédrio judaico? Como esses homens vão enfrentar o Império Romano? Como eles vão enfrentar o próprio medo que eles têm, pavor que eles têm dentro deles mesmos? O pecado que assedia a carne deles e a vontade de abandonar e deixar tudo e voltar para a vida, para o mundo, como eles, antes de conhecer Jesus, eram. Que preocupação os anjos tiveram com esses discípulos, esses poucos discípulos. Presta atenção, se você fosse um anjo, você também não ficaria preocupado? O mundo inteiro está contra esses poucos que Jesus deixou na terra. Eles estão sozinhos agora. O que eles farão? Como eles farão? Com que coragem eles vão? E os anjos fazem uma reunião e elegem dois anjos para conversar com Jesus. É uma fábula, não leve em consideração. É só para chamar a tua atenção para esse fato. Eles elegem Gabriel e Miguel. Gabriel e Miguel. E Gabriel vai à frente, Gabriel mais afoito, mais repórter, ele chega e pede permissão ao Senhor para falar com ele. Senhor, nós estamos preocupados, o Senhor pode nos atender um pouco? Sim, Gabriel, claro, entra Miguel, entra Gabriel. Eles então se assentam e Gabriel começa a pergunta de Gabriel é assim: Senhor, o Senhor sofreu bastante nas mãos dos homens,
Não. E Jesus diz para ele: sofri. E Gabriel diz assim: e como é que eles saberão do amor que o Senhor tinha por eles, para morrer no lugar deles? Aí Jesus diz para ele: bom, enquanto eu estive lá na terra, eu fiz alguns amigos, fiz vários amigos. Bom, nem tantos amigos assim. Eu acho que eu tive mais inimigos, mas eu fiz alguns amigos, uns bons amigos. Pedro, Simão, e depois também André, João, Tiago, Tomé, que duvidou um pouco, mas depois ele creu. Então, são eles os meus amigos. E Gabriel franziu a testa, olhou para Miguel e falou assim: Senhor, o Senhor poderia, como fez com eles, mostrar as chagas para nós? Nós não vimos as chagas. E Jesus então levanta a sua túnica de linho e mostra as mãos, mostra os pés, as perfurações feitas pelos cravos, e mostra o lado perfurado também. E Gabriel se emociona um pouco e vê que Miguel já derrama lágrimas de ver o seu Senhor ainda com as chagas, ainda com as marcas. O Senhor tem um corpo ainda de carne, de ossos e as marcas das violências que os homens fizeram a ele. E Jesus então levanta aqui o linho das costas e mostra as 39 chicotadas que cortaram a sua carne das costas. E Miguel vira de costas e chora bastante, enxuga as lágrimas com as suas asas, cobre o rosto de vergonha para que o Senhor não veja. E Gabriel diz para Miguel: se contenha. E Miguel se enxuga e então Gabriel continua a perguntar: Senhor, qual é a estratégia? Como o Senhor ensinou esses homens? Como foi que o Senhor deixou escrito? Porque nós, conversando com os anjos, nós conhecemos Lúcifer. Nós vimos como o querubim da guarda, o maior anjo, o mais belo de todos, o mais poderoso, ele se rebelou por orgulho contra o Senhor. Nós o expulsamos aqui do céu agora que o Senhor venceu a morte, venceu o pecado, venceu o inferno. Mas Satanás e seus anjos foram para a terra, Senhor. Satanás e seus anjos estão lá e eles vão fazer de tudo para infernizar a vida desses poucos homens que já estão assustados. Depois nós temos o Império Romano dominante, ele domina o mundo inteiro. Como eles falarão do Senhor se estão matando aqueles que falam do Senhor? Depois eles também têm o sinédrio judaico. Os judeus não creram que o Senhor era o Messias. Quantos inimigos eles vão ter? Eles têm tudo contra eles. Como eles farão? Como eles farão, Senhor? O Senhor tem um plano alternativo para esse? Jesus disse: não, Gabriel, não tenho nenhum plano. Eu só conto com eles. É só com eles. Então eu queria que vocês prestassem atenção. Jesus conta com cada um de nós. Ele contou com aqueles poucos miseráveis, ignorantes, analfabetos, pescadores daquela época. E conta comigo e com você. Fazei discípulos, ele disse.
Eu queria que você visse a primeira coisa que Satanás levanta. Quando Jesus inicia a sua igreja, Satanás inicia dele. O que Satanás fez? Pôs no sinédrio uma mentira. E aqui eu diria para você assim, uma frase que eu aprendi. Enquanto a verdade está calçando meia, a mentira já deu a volta ao mundo. Por isso que as fake news são tão rápidas para chegar no nosso ouvido. Enquanto a verdade coloca a meia, a mentira já deu a volta ao mundo. E os soldados romanos que viram aquela pedra ser removida, que viram o anjo sentado em cima da pedra, que viram o túmulo vazio com as roupas de linho ali enroladas, esses soldados foram até o sinédrio e se venderam por dinheiro. Essa foi a primeira mentira que Satanás inventou. Essa foi a primeira mentira. Os discípulos roubaram o corpo do Senhor enquanto os soldados dormiam. Um soldado romano, ele preferia se suicidar do que ser pego dormindo. Se eles estivessem dormindo, eles não veriam quem roubou o corpo. E se eles estivessem acordados, e eles teriam impedido os discípulos de roubarem o corpo. Não tem defesa, é uma mentira sem fundamento. Mas Satanás instituiu ela, e até hoje existem pessoas que defendem essa teologia da mentira. Até hoje. O Império Romano dominava tudo e matava cristãos, matava por qualquer forma, de qualquer maneira, colocando na arena para leões, colocando na arena para que os gladiadores os esquartejassem, colocavam em cruzes, colocavam em postes e tacavam fogo nos cristãos. Mas o sangue dos cristãos era a sementeira do cristianismo. Porque a ressurreição de Jesus era verdadeira. É verdadeira. Jesus está vivo. E o único meio que Jesus deixou para que nós levássemos a missão de falar do amor dele para as pessoas. Fazei discípulos. Igrejas têm que ser missionárias. Igrejas que se fecham e não mantêm missionários são igrejas mortas. É necessário que você fale onde você está. Porque quando ele fala em Jerusalém, sereis minhas testemunhas, é a sua casa, é o seu filho, é o seu pai, é o seu irmão. Em Samaria, são os seus vizinhos. Em toda a Judéia, é aquele que é de outra raça, de outra cultura, é o que é muçulmano, é o que é budista, é o que é espírita, é o que acredita na fé Bahá'í, é o que acredita no Santo Daime, acredita em deuses como Confúcio, Maomé. Você precisa falar de Jesus. A única religião que fala de um Deus que morreu por nós, para perdão dos nossos pecados, é a religião cristã. O amor de Jesus, morrendo no meu e no seu lugar, nos justifica perante Deus. Nós não temos culpa perante Deus porque Ele morreu. Já morreu em meu lugar. O meu pecado não é mais condenação para mim. Já não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Por isso,
nós precisamos falar do amor infinito de Jesus. Essa então é a primeira mentira que Satanás levantou, acusando os apóstolos de terem roubado o corpo. É só perseguir. Poucos homens roubaram o corpo e eles achariam esse corpo. É tão pequena a região ali. Mas no versículo 16 tem uma outra coisa. Diz que seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte onde Jesus designara. Aqui tem um tom de alegria, em que os 11 vão até a Galileia. Os 11 obedecem a Jesus e vão alegremente até o seu mestre, aquele que morreu por eles, o Jesus que esteve morto, mas que está vivo. Eles vão até lá, e isso é uma alegria. Em obediência eles vão. Mas existe uma palavra aqui, um número mais exatamente, que nos deixa tristes. Você percebeu que aqui não são 12, mas são 11? Seguiram os 11. No início eram 12. Quantas pessoas tem na sua casa? Quantas pessoas tem na sua família? Quantas pessoas você alcançou para Jesus? Será que são 5? Não serão 6? Mas será que vão as 6 ser salvas? E se você se omitir, será que não serão 5 só? Ou 4? Como aqui era para ser 12? Esse número 11 traz tristeza para nós, porque um se perdeu. Então, quando você faz discípulos, você tem esperança, dá esperança para as pessoas da sua família, do seu trabalho. Será que irão todos ser salvos? Será que você tem? Eu posso dizer que não, ainda a minha família não foi alcançada. Mas eu e a minha esposa, nós temos orado diariamente, pedindo que Deus converta nossos irmãos, nossos filhos, nossos pais. Não é fácil pensar que um filho seu pode estar eternamente indo para o inferno, porque você não fez ele conhecer o amor de Jesus. Aqui, 11 estão indo para Galileia, não 12. E nesse monte, é provável que onde Jesus pregou o sermão do monte, aí os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, quem conhece as bem-aventuranças sabe que é o início do capítulo 5 de Mateus. Jesus está dando ali as primeiras instruções para esses homens, esses discípulos, esses que ele está ensinando, aqueles que ele falou para o Gabriel que ele fez alguns amigos na terra. Muitos inimigos, mas ele fez alguns amigos. E você tem feito alguns amigos? Você tem levado algumas pessoas a crer em Jesus? Ou você passa o seu dia trabalhando só? Onde estiver, fale de Jesus. Fala do amor de Jesus para as pessoas. Porque aí você não tem o sangue dessa pessoa sobre teu ombro, sobre a tua cabeça. Porque você falou do amor de Jesus para essa pessoa. Se ela escolheu o lado errado, não é mais culpa sua. Você falou. Faça discípulos.
Mas continua. O monte é onde Jesus iniciou os seus ensinos. Os ensinos são as bem-aventuranças. É lindo de a gente pensar que homens ouviram Jesus falar disso. Diz que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então você percebe que Jesus começou a ensinar os discípulos ali, e aqui ele está para ir embora. Ele está para ir de volta para o seu Pai. E ele então dá as últimas instruções, e as instruções são dadas no mesmo monte, porque Jesus cresceu na Galileia. Jesus pregou a maior parte dos seus ensinos e milagres e curas na Galileia. Então ele chama os discípulos de volta para encerrar os seus ensinos, fechar o curso de discipulado no monte onde ele começou a ensinar. Ele termina de ensinar. A Bíblia não diz se é esse monte, mas eu gosto de pensar que seja o mesmo monte onde ele começou as bem-aventuranças. E eles então, no versículo 17, quando o veem, eles o adoram. E eu fico pensando em Daniel, no capítulo 7 de Daniel, existe uma passagem que Jesus gostava muito de usar o nome, o Filho do Homem. E Daniel olha e vê nas suas visões da noite, onde está aqui, deixa eu ver que passagem, 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Eu gosto de pensar que quando eles adoram Jesus, eles imaginam Daniel falando isso, e Jesus voltando na sua segunda vinda do céu. Eles o adoram. Eles adoram Jesus. Jesus é digno de toda adoração. Se você não adora Jesus, você não adora o Pai de Jesus. E quando eu fico triste, quando eu ouço uma testemunha de Jeová dizer que não crê que Jesus seja Deus, eu fico imaginando que todos eles, negando a divindade de Jesus, estão negando Deus, o Pai, também. Isso é gravíssimo. Então nós precisamos falar de Jesus como Deus, o Deus Filho, o Deus que morreu por mim e por você, para as pessoas que são enganadas, para as pessoas das seitas, como o budismo, que não crê que Jesus não foi mais do que um bom homem, como livros que você lê, dizendo que Jesus foi o maior professor que existiu, que Jesus foi um grande profeta, que Jesus tinha uma inteligência anormal, mas que era um grande homem.
Jesus é Deus. Ele é o resplendor de Deus. Ele é a imagem do Deus vivo. É a imagem visível do Deus invisível. Jesus é Deus em toda a plenitude. Então, Jesus chega para eles no versículo 18 e diz: falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa autoridade sempre existiu. Jesus ele foi homem, ele entrou no templo por algum tempo, ele se humilhou vestindo um corpo de carne e osso como o meu e o seu. Mas Jesus sempre existiu, sempre foi Deus, sempre teve toda a autoridade. E ele então afirma: essa autoridade me foi dada, e é com essa autoridade que eu dou ordem para vocês fazerem discípulos. O versículo 19 diz assim: ide, mas no grego original é indo. Está no gerúndio, é uma conjugação verbal como todos os outros verbos, com exceção do fazer discípulos. Então o verbo que manda aqui nessa frase inteira é o verbo fazer. Está no presente eterno, imperativo: fazei discípulos. Não está dizendo vocês poderiam ser meus discípulos, ou vocês precisam ser meus discípulos, ou eu vou dar uma sugestão para vocês que vocês sejam os meus discípulos. Não. Jesus está aqui dando uma ordem, é imperativo: fazei discípulos. Por isso, eu e você temos que obedecer a Jesus. Temos que obedecer. Então, quando esse verbo ide está mal traduzido aqui, é indo, você está vivendo na sua casa, faça discípulos na sua casa. Você está vivendo, indo para o seu trabalho, faça discípulos indo para o seu trabalho. Você está indo para o clube, faça discípulos indo para o clube. Você está viajando, está de férias, está indo passear, faça discípulos indo passear. Esse é o sentido. O verbo mandante aqui é o fazer discípulos. Faça discípulos. Não tem alternativa. Se der, você faz. Se você puder, faz. Se você tiver tempo, faz. Não, é fazer discípulos. É ordem, é imperativo, presente. Era para eles há 2000 anos, é para nós hoje. E ele diz: junto com isso, você batiza, você ensina tudo o que eu tenho ordenado. Não é o que as pessoas acham. Não são filosofias atuais. Nós não podemos mudar a palavra de Deus, porque Deus não muda, e a sua palavra é eterna e imutável. O que valia há 2000 anos vale hoje, e vai valer daqui a 2000 anos. Tudo que vos tenho ordenado, nada do que está escrito na palavra pode ser mudado. Você pode interpretar conforme a sua mente quer. Mas isso é pecado. Você não tem o direito de fazer isso. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Quem decide seguir Jesus tem que fazer discípulos. Tem que batizá-los para que eles sejam pertencentes a uma família, a família de Deus. E tem que
ensiná-los como nós tentamos fazer. Tentamos porque nós não podemos, mas o Espírito Santo pode. Por isso, aqueles poucos homens, ignorantes, iletrados, assustados, homens com medo de morrer, homens que não tinham onde cair mortos, esses homens recebem poder. Aquele tempo recebia poder somente o imperador. Nenhum ser humano tinha poder. O soldado recebia um poderzinho que vinha do hierarquia maior e que recebia do imperador. O poder só era dado por um homem a outro homem. Aqui é Deus dando poder para pessoas comuns. Aqueles que nós temos aí em casa. O teu filho que toca guitarra, a tua irmã que está adolescente, são pessoas comuns. O teu professor. Jesus dá poder para pessoas comuns. Pescadores, cobrador de impostos, homens que não tinham onde se apegar. Ele deu poder. E esses poucos homens fizeram discípulos, que fizeram outros discípulos, e que fizeram outros discípulos. E quando chegou o ano 323, eram tantos cristãos no Império Romano, que o imperador Constantino convenientemente se converteu ao cristianismo. O Império Romano aceitou a religião cristã como a religião oficial do seu reino. E o reino de Jesus, o reino de Deus, está sendo implantado com a inimizade de Satanás, com a inimizade do sistema político, do sistema financeiro, com todos os inimigos do mundo, com o pecado que assedia a minha carne e a sua. O reino de Deus avança. Por quê? Porque são feitos discípulos. Pessoas aprendem sobre o amor de Jesus e vão fazer novos discípulos. Alguns vão para a África. Muitos morrem em países da janela 4010. Muitos morrem entrando na Coreia do Norte, se infiltrando na China. Mas a Igreja do Senhor Jesus jamais será vencida pelas portas do inferno. E por isso, nós precisamos fazer discípulos. Nós precisamos. Cada um de nós. Eu lembro do fim do filme A Lista de Schindler. Quem assistiu sabe o que eu estou falando. Quando ele salvou ali alguns milhares de judeus, levando-os para uma indústria na Tchecoslováquia, um país vizinho. E todos os que ele levou, ele salvou. Mas aí ele ficou em maus lençóis no país, Alemanha. E quando ele está em maus lençóis, ele vê que perdeu tudo. Ele olha para o carro dele e diz: se eu vendesse esse carro, eu salvava mais 20 almas da morte. E olha para os botões do seu paletó, são botões de ouro, ele diz: eu poderia ter salvo mais 6 almas com esses botões. E chora. Fazer discípulos com tudo que você tem, ou com tudo que você não tem. Faça discípulos. Fale do amor de Jesus para essas pessoas. Cuida delas. Dá a elas a possibilidade de escolherem. Fale do amor de Jesus para elas. Não deixe nunca essa mensagem sair da tua mente.
Porque você está, e guarda bem essa frase que eu vou dizer, você está determinando o destino eterno dessa pessoa. Quando você fala do amor de Jesus e essa pessoa aceita Jesus, você tirou ela do inferno eterno, do lago de fogo e enxofre eterno, e colocou ela na presença de Deus eternamente, em paz. Essa é a diferença. A diferença é uma eternidade. Quando você faz um discípulo para Jesus, você deu a ele a eternidade em glória diante de Deus. Louvado seja Deus por essa palavra. Eu quero agora te convidar a recolher o seu dízimo, devolver o seu dízimo, fazer a sua oferta para a igreja missionária. Procure ofertar para as missões. E é simbólico, embora nós estejamos em poucos, é simbólico, mas eu gostaria de, nesse momento, que você ouvisse o hino Tudo Entregarei, enquanto nós simbolicamente devolvemos os nossos dízimos. Sim.
como o Senhor mesmo disse nas Escrituras, e o pastor hoje pregou a nós, depende também das verbas, da parte financeira, Deus. E nós precisamos sustentar a igreja com o nosso dinheiro, porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor não precisa do nosso dinheiro, não precisa, porque o Senhor é o dono de todo o ouro e de toda a prata, mas nós sabemos que isso é um compromisso do crente, ó Deus. E é nisso que nós pedimos, Pai, que o Senhor abençoe esta oferta, esse dízimo, que as pessoas que estão contribuindo o façam de coração para a honra e glória do Teu nome somente, ó Deus, para o crescimento da Tua palavra e do Teu poder, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e já Te agradecemos. Amém. Amém, amém. Então agora, se você puder, fique em pé e vamos então receber a bênção final. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Criador, nosso eterno Pai, e que a comunhão, as consolações, a companhia, a alegria do Santo Espírito estejam dentro de nós, em cada um de nós, para que nós possamos sair alegres e fazer discípulos, falando do amor de Deus em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, boa semana. Boa semana a todos, que Deus abençoe, viu? Até domingo, se Deus quiser. Amém.